To. Kuti. Uma vez sério? Tu, ele disse primeiro, bem-aventurado és tu. Chakutoma mvunza iwe. Mas aqui muda, não diz tu. Pakuchinya silonga davunza ponto iwe. Mas ele diz to. Então, é isso que a igreja deve perceber. O que é to? Chalichi yesafuna kuti chilonga to. Si tuvi tai. Ndithanguri anji Yesu amvunza tene pale. Estão entendendo? Então, é aí. Nós temos que saber por que Jesus não disse tu, mas disse to. Kumvunza pakumalisira mvunza tu tai, mas amvunza to openo chivumbuluso checho. O to. To uyu, o chivumbuluso checho nongwa to. Quando a pessoa constrói uma casa, uma igreja, anthu angakhala kuti akumanga chalicho pendi nyumba. O significado de to. Depois de cavar, anthu mestre kalipindi pedreiro angamala kukumba. Ele coloca pedra, areia, asaika mataka, coloca pedra asaka e miyala, faz de concreto. Não é assim? Para edificar uma casa. Para a casa ter segurança. Então, isto que é o significado de to. Pepinda funa unga to, ndi chivumbuluso. Revelação. Entenderam? Então, a palavra to quer dizer a casa é edificada sobre pedra, embaixo. O to é conjunto de pedra que é colocado para edificar uma casa. Por isso, então, Jesus disse, mas meu Pai que está no céu, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este to, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora, o que isto dá-nos a entender? Isso mostra que Cristo tem somente uma única igreja. Significa que a igreja não é propriedade de alguém. A igreja não é propriedade de um pastor ou um servo. Mas sim, quem é o dono da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, ele redimiu esta igreja e está chamando para fora. Está chamando a partir de todos os povos. Ele está chamando o povo de sua igreja, de sua propriedade. Ele diz que povo, língua, nações. Ele que edificou a sua igreja. Quem edificou a igreja de Cristo não foi Pedro, foi o próprio Jesus Cristo. Importa que cada igreja de Jesus Cristo, se ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento da pedra principal, então ela tem que seguir o que o pedreiro fez. Então, nós temos que ter a certeza de que Deus lutará por nós. Se a igreja de Jesus Cristo pertence a Ele, então Deus vai lutar para defender a sua igreja. Certo? Estão a entender? Amém. Não é isto que estamos a falar. Não estamos a falar essa construção. Igreja é você. Igreja sou eu. Não é? Por quê? Igreja, nós nos encontramos agora no tempo de luta espiritual. Existe uma luta espiritual, mas no entanto o Senhor já venceu por todos nós os poderes do inimigo. Não precisamos ter medo e temer. Não, igreja. Afirmamos com toda a segurança. Se Deus está conosco, quem será contra nós?
Se Deus é conosco, quem estará contra nós? Não, nenhuma arma forjada no fogo. Ninguém poderá ser capaz de causar dano aos filhos de Deus. Não. Deus, Ele está pronto para poder defender a sua igreja. Mas para esta igreja ser defendida por Deus, ela deve caminhar de acordo com a palavra. Está a perceber? Para Deus poder defender a sua igreja, esta mesma igreja deve andar de acordo com a palavra do Senhor. A igreja tem que viver o assim diz o Senhor. Está a perceber? Não é sobre fábula dos homens, não. Nós não andamos pela vontade dos homens, não. Mas pelo que a palavra nos diz. Está entendendo? A igreja de Jesus Cristo não é uma organização humana, não. Mas um ato da criação de Deus. Deus é que criou. A igreja de Jesus Cristo não foi feita pela vontade do homem, não, mas pela sua vontade. Deus é que teve a sua vontade de fazer a tua igreja, de edificar a sua igreja e colocou os fundamentos. Ele colocou os fundamentos. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mateus 16, versículo 18. O surgimento da fundação da Igreja de Jesus Cristo é um ato de Deus. A sua igreja está sujeita unicamente à orientação do Espírito Santo e a palavra de Deus. As interpretações e dogmas dos homens não têm lugar dentro dela. Não. Como padrão vale a edificação das primeiras congregações cristãs. A edificação nossa. Vamos reparar a primeira edificação. O primeiro fundamento colocado pelos apóstolos. Assim como está escrito nas Escrituras. Diga assim a Escritura. E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Paulo, por amor a vós, para que em nós aprendam a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios 4, versículo 6. Nós temos que aprender a não ir além daquilo que está escrito. Temos que aprender a não trazer revelações fora do padrão das Escrituras. Temos que aprender a caminhar de acordo com aquilo que está escrito. Estão a perceber, igreja? Agora, o próprio Redentor fala assim: edificarei a minha igreja. Ele está aperfeiçoando a igreja como sua propriedade para o dia glorioso da sua vida. E ele diz em Filipenses 1:12: tendo por certo isto, irmão, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Agora, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem qualquer coisa semelhantemente, mas de coisas santas e irrepreensíveis. Só. Ele quer nos apresentar sem mácula, sem ruga, sem defeito, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? O que não é corrigido. Não é? Agora, irmãos, agora, aqui
é a parte mais importante de toda a humanidade. Ndi kundi nango ya mbuto ensene kwa anthu. Agora é pregado o eternamente válido evangelho. Tinchino kupalizwa undu momwene kwenda na kwenda. A todos os povos kwa mbumba ensene para o testemunho. Para kuti anthu atayirire. De Mateus 24:14. Mateus 10:23 mkati mwachi 10:9. Onde diz assim a palavra do Senhor. Fala kulonga tenepa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Então, para poder vir o fim, este evangelho deve ser pregado em todo. Em todo povo, língua, nações. Até nos países onde é proibido chegar o evangelho, este evangelho tem que chegar. Sem isto, ele não aparece. Porque deve alcançar até o último eleito. Não importa, se é na China, tem que ser trazido até que está. Se é Cuba, tem que ser trazido até que está. Se tem eleito, então a palavra tem que chegar até. Como vai chegar, a gente não sabe. Mas ele diz que tem que chegar até ser alcançado aquela pessoa. E se você for encontrar Apocalipse 14:6, e diz, e viu outro anjo a voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e povo tem que ouvir esta palavra de Deus. Agora, ao mesmo tempo, amados irmãos, está se cumprindo o chamado de retirada daqueles que pertencem à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Deus não trabalha com a maioria. É um pequeno grupo que continua com a verdade. É um pequeno grupo que continua com a verdade. E ele diz assim: pelo que sai-vos do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisas imundas. Eu vos receberei. Assim diz o Senhor. 2 Coríntios 6:14 até 18. E também Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Isso quer dizer que Deus está a preparar a sua igreja. Nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo através da sua palavra para que nós possamos caminhar com Ele. Quando a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre Ele, se está edificada sobre a pedra que é a revelação, a porta do inferno não prevalecerá. Quais são essas portas do inferno? Se diz que a porta do inferno não prevalecerá. Nós vamos encontrar ódio, prostituição, vamos encontrar a inveja, mentira, heresia, falsificação. Essas são portas do inferno. Isso faz com que a gente se afaste da palavra de Deus e a gente caminhe diretamente para o inferno. Mas se Deus edificou a sua igreja, se a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, se está edificada sobre a pedra, então essas coisas todas que conduzem ao inferno não seguirá a eles. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele que protege a igreja, Ele que cuida a igreja, Ele vela pela sua igreja. Naturalmente, somente seguirão esta intimação aqueles que querem de fato vivenciar a sua preparação e fazerem parte da igreja noiva.
aqueles que querem fazer parte da igreja noiva, igreja mangazi. Então esses vão seguir. Deus está a notificar cada um para se alinhar com a palavra. E Ele tem chamado. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Então, aqueles que querem vivenciar esta palavra, então vai aceitar este chamado para poder caminhar com Jesus Cristo na sua palavra. Na igreja foram colocados ministérios para tarefas especiais. Assim está escrito. Uns Deus já estabeleceu na igreja. Primeiramente, apóstolo, profeta, etc. Efésios 4:11. Tais ministérios não são ensinados em uma escola bíblica ou seminário de pastores, mas sim Deus mesmo após o chamamento. Ele Deus é que chama. Ele Deus é que chama. Se você for encontrar, o apóstolo aqui escreve sobre aqueles que são determinados pela força do chamamento divino. Aqueles que foram chamados para o chamamento divino para a divulgação dos mistérios do reino de Deus. Esses que foram chamados para divulgar os mistérios do reino de Deus. Diz assim, diz que os homens nos considerem. Nos considere. Pois como ministro de Cristo, homens devem considerar-nos como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se quer nos dispensar é que cada um seja encontrado fiel. O que se quer? Isso você vai encontrar em 1 Coríntios 4:1-2. Todo ministro, todo aquele que for chamado para pregar o evangelho, é chamado a atenção a ser fiel à palavra de Deus, a ensinar o povo de Deus a permanecer na palavra, a permanecer no caminho certo, sem se desviar. Irmão, o que nos faz nós perdermos a essência da palavra de Deus é queremos ter uma boa reputação diante dos outros. Não preocupe-se com a reputação dos outros. A melhor coisa que um cristão deve fazer é ter reputação de Deus. Quando você tem a reputação, melhor reputação de Deus, então se existem os homens de Deus, os filhos de Deus da terra, também este vai te considerar. Mas se você não tem uma boa reputação de Deus, aqueles também não vão ter uma boa reputação de Deus. Mas se você quer ganhar o mundo e perder Deus, aí será teu fim. Então toda a igreja que é edificada sobre Jesus Cristo, Ele controla a igreja. Não é? Quem tem parte na edificação da igreja? Quem tem parte na edificação da igreja? Se você for perceber, 1 Coríntios 12, 4-11, são descritas várias manifestações. Cada membro da igreja de Jesus Cristo. E justamente esta palavra é como um espelho, no qual onde nós nos podemos nos ver e encostar e ver qual é o nosso estado espiritual. Tá percebendo? A palavra de Deus, ela deve servir como um espelho. Onde nós paramos à frente do espelho
para nos ver como é que estamos. Qual é o nosso estado espiritual? Eu sei que cada irmão e irmã aqui, quando saíram, principalmente as irmãs, depois de tomar banho, pararam em frente do espelho. Começaram a pentear para ver se o cabelo está bom, se a pomada está boa, o vestido que eu coloquei está bom. A Mara até faz assim para ver se... Até às vezes quando usa a saia, né? A Mara faz assim a saia, assim, para ver se está tudo bem, para ver se alguma coisa está se vendo ou não, ou se está transparente. Os mãos também tentam ver. Eu como barba pentei um pouco para ver se está conforme. Então, isto deve ser também com a palavra de Deus. A palavra de Deus também deve servir de espelho. De manhã, à tarde, à noite. Você deve pegar esse espelho para se analisar. De manhã eu saí, fui passear. Será que o meu cabelo está bem ou não? Você repara no espelho de Deus. É a palavra de Deus para te controlar se está certo ou não. Certo? Está percebendo? A palavra deve ser espelho nosso. Tem que ser espelho nosso. Para vermos o nosso estado. Aqui lemos o versículo 7. De 1 Coríntios 12. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Cada filho de Deus é tomado pela ação do Espírito Santo. E a revelação do Espírito é dado a todos para o bem comum. Todos nós temos que ter uma revelação do Espírito para o bem da igreja de Jesus Cristo. Nós temos que ter a intimidade com Deus. Você, irmã, tem que saber orar até que Deus possa responder a sua oração. Você não pode esperar só o outro irmão orar por ti. Você tem que ter intimidade com Deus. Cada irmão aqui, você tem que ter uma porção. A igreja é você. Você é a igreja. Essa coisa de dizer não. Eu não posso orar e falar com Deus. Eu quero uma coisa X. Pastor, preciso de uma oração. E quando o pastor ora, as coisas não dão certo. Não é servo de Deus. Não é isto. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos nós falar com Deus. Senhor, atenda a minha oração. Pastor, eu orei, falei com Deus. Eu quero coisa X. Me ajude em oração. Mas eu estou a orar a respeito. Irmão, estou a vos dizer. Eu tenho experiência com Deus. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Se eu digo, Senhor, eu quero uma coisa dentro de uma semana, Deus vai me dar dentro daquela semana. Certo? Dentro daquela semana. Senhor, eu quero coisa X. Deus vai me dar. Ora. Mas para Deus poder responder essa tua oração, você precisa estar correto com Ele. Certo? É verdade. Deus quer você no altar. Você deve ser o altar de Deus. Está percebendo? Você tem que ser o altar de Deus. Você tem que ter a ousadia. Dizer que eu sou filho de Deus e tenho direito diante dele. Mas para você ter intimidade com Deus, é a palavra. É a palavra. Fala aí. Diz que eu edificarei a minha igreja. Quem tem uma casa enquanto a casa coracha vai querer viver assim com buraco na casa. Não. Sempre vai querer edificar. Então, se você é edificado, você é uma igreja viva que foi edificada através de Deus, Ele vai remendar sempre. Então, tenha intimidade com Deus. Tenha o tempo de oração.
Ungakana na mzizi ya mipembero. Uma coisa para você poder vencer, se você ter a vida de oração dia após dia. Ungakana makaliro wa mpembero ora zensene. Ninguém vai te mexer. Ngamoja lafuna kuya dai. Amém. Ninguém vai te. Ngamuntu afuna kuya. Então cada um aqui tem uma porção. Mmoja na mmoja na kundu yake. Se você entender mais neste 1 Coríntios 12. Ungaenda basi muna Korinto 10:2 nkati mwachi pisere. São descritas as 9 manifestações do Espírito Santo. Kupangizika mwa pipo pya nzima kuchena. Que se revela através do desdobramento dos 9 dons do Espírito. Pisapangizika usafungulirwa kulikira mwa pipo. Pifemba. Vai encontrar 9 dons do Espírito. People pifemba nkati. Esses 9 dons não são apenas para um pastor, igreja. Não é para pastor, tá? Mas é para cada um de nós. Para mozi na mozi pano. É verdade. Tá percebendo? É para cada um de nós. Mozi na mozi pano, people esses 9 dons é para a igreja de Jesus Cristo. É para a igreja de Cristo, para ir para mulimbo ensino. Amém. Busque oração. Saka Mungu. Se você buscar oração, saka Mulungu mapembero. Há de ver isto, irmão. Unaona tipo chechi chikubulikira. Por que sofremos tanto? Tangbaiti kutabuka makate pano. Se nós temos um Deus. Akakudiuta Mungu wa maso. Se ele disse a nós. Akaiya atifunza. Pensa o que quiser. Pembani tinafuna imwe. Amém. Não foi ele que disse? Sim. Mulungu. Pensa o que você. Pemba pili bila funa. E ele até disse assim. Por acaso um filho. Atipilechitika kuna mwana. Pode pedir um pau. Anapemba pau. Um pai dar pedra. Mbanipasa mwala. Você pediu peixe. Iwa pemba peixe. Te dar cobra. Mbakupasa nyoka. Então por que estamos a sofrer? Apatamwanyi tukutabuka tenepa. Se nós temos um pai que akatina baba kutwata mfumo enseni. Sofremos. Tisatabuka. Por falta de oração. Natangwa kusowa mapembero. Falta de dedicação às nossas vidas. Nakona kuzipereke kwatu mabasa Mungu. Você tem que entregar o seu coração. Upereke ntima kusene pasuka pana Mungu. Você tem que ter a sede da palavra de Deus. Você tem que estar em volta do fogo do Espírito Santo. Se nós estamos em volta do fogo do Espírito Santo, então Ele proteja cada um de nós. Unatolerera kuti masiku masikati. É verdade. Nenhum pai vai dar um filho malandro. Alguma coisa. Anapasa mwana kuipa ni hakonda kuvera chakuipa. Amolece o coração do pai. Mas mwana usena kuvera asachisa kuti baba champasi chinafuna iye. Amém. Por quê? Os dons foram com o profeta. People ainda não profeta. Não. O Deus que estava no Branham está na sua igreja. Mungu modena na mata Branham. Anapata basa na Branham. Alichalichi yache. Aleluia. Quem foi o homem de Deus, mas a mensagem adaenda ndi munthu wa Mulungu, mas fala ichili pano na ife. Nós somos a mensagem. Ife ndife mensagem, ndife mphangwa. O Paulo diz que somos cartas escritas por dentro e por fora. Paulo atife ndife malemba kulemba mkati na kunja. Nós somos a palavra. Ife ndife fala. A fé para o rapto está em nós. A fé para o rapto está na mensagem. Nós somos a mensagem de Deus. Então, diga. Longa. Monte, sai daqui, vai para lá. Piri, buka pando kule. Agora pergunta, alguém já tirou montanha? Ali mboza busa, piri hapa mbibuka menda kule. Você tem que ter esse tipo de fé. Ndichikhulupirira chete. Porque nós somos edificados, somos a igreja de Jesus. Tangu ife ndife chalicho yambuya Yesu Kristo. Amém. Ouviram a igreja? Amém. É isso. Cada filho de Deus kwa mwana wa chikazi peno chimamuna Mulungu tem uma porção. Ana khundu yache. Estão entendendo? Tem uma porção em si mesmo. Ana khundu yache na paswa iye. Ainda estou no Coríntios, 1 Coríntios 12. Tiri mu Coríntios basi. Estou no 1 Coríntios 12. Tiri mu Coríntios basi. Só estou a pegar alguns versículos. Só ndikutakwata nomoso basi. Nhomo. Pouco. Tikuja meza tepa nhomo. Agora, se você for ler o versículo 11. Mungaenda nkati mwa 10 todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito. E Ele a distribui individualmente a cada um, conforme quer. O mesmo Espírito, Ele divide a porção para cada filho aqui, da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. O mesmo Espírito.
O veneno que mata pastor também pode matar crente. Chakuipa chakuti pastor anafa. O veneno que mata crente também pode matar o pastor. Chakuipa cristão anafa na então o dom não está somente no pastor. Tipo, o dom não está somente no crente. Tipo, o dom está para os filhos de Deus. Tipo, para a edificação da sua igreja. Para kudikazikisi chali chembo Yesu Kristo. Amém. Está nas Bíblias. Limukumu. Agora é aí, cada irmão aqui. Ndipenepo quando for para casa mbodzi na mbodzi mwanankazi yathu mbali na mbali mungaenda kunyumba analise usafuna udzidingisise por que estou a sofrer tanto thangwandi kutabuka o que há de errado thangwandi chakupala kuiba pene para ipi chakuiba se eu sou a igreja de Jesus Cristo akakuti ndili chali chembo o que está errado ndinichi dadaweni pidalolo beka ini pano comece a aprender a orar chakutoma thanya kutoma ufunze kupembera uma oração constante. Mapembero akuendelera ola zeseni. Sabe qual é o nosso problema? Musadziwa ndinichi na tinesa isso. Nós só oramos quando temos necessidade. Tisapembera tikapeti kufuna chinde. Nós só oramos quando quer alguma coisa. Tingafuna chinde muna pemberefi. Está doente, oramos. Ukufa kupa lero pembera. Só lembramos da oração nisso. Tisakumbukira mapembero so mbutunei basi. Experimenta dia também orar sem pedir nada a Deus. Pembera Mulungu wako sekupemba chinthu. Dia dedicar a sua oração. Senhor, eu agradeço por dom da vida. O Senhor é tão maravilhoso. Senhor criou os céus e a terra. Não há outro que pode fazer isso. Louvado seja teu nome. Glorificado seja teu nome. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja, Senhor. Amém. Obrigado, mbuya. Amém. Vai para casa. Quando voltou, Senhor. Sou muito feliz por ter-te na minha vida, Pai. Está a andar. Está a andar. Oh, graças a Deus. Vi passarinho aqui a cantar bem. Passarinho muito bonito, Senhor. Isso significa que o Senhor é maravilhoso. O Senhor será que pensou em tudo isto? Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, maninho. Estou muito feliz de ser teu filho. Está a orar. Amém. Sabe, as pessoas vão dizer, quando você caminha, você está a andar a falar sozinho. Não, não estou a falar sozinho. Tenho milhares de anjos. Aleluia. De repente está a ir sozinho. Não tem comida em casa, mas está a ir sozinho. Seja bem-vindo às lutas. De repente está com doença terrível. Eu estive doente durante uma semana. Todo momento estou a vomitar muito mais. Eu pedi ao Senhor, agradeço. Agora estou pronto para morrer. Pode me levar. Minha esposa me reparou, tu? Você tem certeza do que você está falando? Daí Deus disse: chama Álvaro, Carmen e irmã Mira para vir cantar um Mulungu alongatepa temera mbali Álvaro kundi kantoro kigereja na irmã Mira na irmã Carmen mkazi wa administrador chalish para vir cantar uma música. Só vai kuimbira nyimbo ibodzi basi. Depois eu mandei mensagem para eles. Bitumiza mensagem para para vocês virem cantar. Ndupemba mubwere pano mwimbo gente nyimbo panene pano ishi. Aqueles irmãos justamente vieram. Azine mukava kila makalo mubweratu bube pale. Quando chegaram a cantar aquela música. Mbaimba nyimbo ile. Cantaram. Bakaimba. Estou a comer e estou a vomitar. Indi kuja kutapika. Depois quando terminaram a cantar oramos. Piramala kuimba mbelipembera. Não levou 3 minutos. Lazima minuti 3 tai. Levantei e comecei a andar. Ndakusalamuka mnifamba. Comecei a andar. Ndakusala kufamba. É quem? Não é Deus? Certo. Não é sempre. Ne pensei, ne pene. Tens que pedir livramento. Mbuya ndiomboleni basi, mbuya ndiomboleni. Às vezes aparece doença, pastor Niva. Às vezes também matenda, pastor Niva. É dizer, Senhor, muito obrigado.
Mbuya obrigado. De todos esses na zona, sou eu que fui escolhido. Paonseni muna nasankhulwa ndini basi ndikhale ntendamo. Significa que sou especial. Ndila temamo kuti amatenda bwe kuti. Porque a Bíblia diz: Tangu buku salonga tine. grande é a aflição do justo. Ati ukulu ndi nyato ayanya kulumba. Obrigado, Senhor. Obrigado. Satanás na hora vai sair. Limonye papasika manyazi ogopye kaweratu. Na hora Satanás vai te abandonar. Doença vai parar. Matenda wangiratu. Basta que esse maluco. Anthu angatu Eu estou imaginando ainda está agradecendo a Deus. Hii ndi kumpasa matenda kwa obrigado kuna mbuya João quando ficava doente, limpava, pegava aquilo todo, voltava a meter para comer no lugar limpo, porque o lugar era sujo, então limpava para comer no lugar limpo. Irmão, nós temos um grande poder. Mas para termos este poder, alinhe-se com a palavra. Certo. Certo. Entendeu, né? Tens que alinhar com o calendário na fala. Sim. Então, o testemunho, amados irmãos, umboni abale bíblico, wambuku, o testemunho bíblico, umboni wambuku, cada aqui pamodzi na mbodzi que pertence à igreja de Jesus Cristo, asakala kundu kwa chalichi ya mbuye athu Yesu Kristo, tem parte no operário do Espírito Santo. Paphata basa upande pa chipo cha mzimu kuchena. Cada aqui tem parte anakundu no operário do Espírito kupangisika mabasa Santo. Anzimu akuchena. Porque ele disse: tangu yalonga, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Kuna machalichi. Igreja não é você? Sim. Isso aqui é templo, isso não é igreja. Essa aqui é tabernáculo. É templo esse. Igreja somos chalichi ndifu. A verdadeira igreja de Jesus Cristo como um corpo de Cristo. A verdadeira igreja como um corpo de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 12. A igreja aí é descrita como sendo o corpo espiritual, composto por vários membros. Os membros do corpo são diferentes um do outro, mas eles pertencem juntos. Dependem um do outro e estão ligados à mesma cabeça. A vida de Cristo flui pelo completo corpo de Cristo, que é revestido com seu poder. Mão, braço, mão, perna, ouvido, orelha, faz parte do mesmo corpo. O sangue que passa daqui é o mesmo que desce. Então é o mesmo espírito que é do mesmo corpo. Então, este quando trabalha é para alimentar este corpo. Para a mão trabalhar precisa de vista para ver. E quando a vista vem precisa do pé para andar. E chega, a boca vai falar. Não é? Então todos vão pegar tudo para benefício do corpo de Jesus Cristo. Isso quer dizer, cada aqui tem porção do Espírito Santo. Cada aqui tem porção do Espírito para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Porque todos nós fazemos um único corpo no Senhor. Entenderam, igreja? No mesmo capítulo, no versículo 3. Coríntios 12, mas no versículo 3. Nos é dito que todos nós somos batizados em um só corpo. E que nos foi dado a beber do mesmo Espírito. Este é o testemunho da Sagrada Escritura. Cada crente aqui, autêntico, é batizado, sendo introduzido à Igreja do Deus viva através do Espírito Santo. E está assim sujeito à direção do Espírito Santo.
kwa chikazikiso cha Mzimu Santo. O Espírito Santo já, você é sujeito a ele. Usa Ele é que deve já te guiar. O Espírito Santo é que deve te guiar. Não é homem. Não é profeta. Não é quem. Não é pastor. Mas o Espírito Santo. Ele usa seus homens. Amen. Entenderam? Então nós temos que depender unicamente de Deus. Da sua palavra. Só. Se você for dependente ao homem, então vai passar toda a vida sofrendo. Mas se você for dependente do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, então ele é a resposta do seu sofrimento. Uma veceira? Uma veceira, bom? Todos os membros do corpo de Jesus Cristo, apesar das diferenças, respeitam e reconhecem uns aos outros. Porque juntos formam um corpo e estão subordinados a Cristo, que é a cabeça da igreja. Aleluia. Certo. Ele é que cuida de nós. Ele é que acampa nos nossos corações. Não é campa do cemitério, estamos juntos? Não é campa de cemitério. Ele nos rodeia. Ele cuida de cada um de nós. Então, cada um de nós aqui, homem e mulher, tem uma parte do Espírito Santo. Agora, o que você tem que fazer é se descobrir. Fazer autodescoberta. Você deve perguntar a Deus: Senhor, o que eu sou diante de ti? É verdade. Pergunta a ele o que eu sou. Oração é a chave. Se você não orar, não buscar, os que me buscam. Lá vou pregar um tema sobre isso. Simão Povo. Simão Povo, que se chama pelo meu nome. Orar, buscar, humilhar. Para vocês poderem compreender o que este versículo tem a ver com a igreja. Aí você vai saber. Aí você vai saber. Agora, na minha igreja também. Vamos pregar também lá. Vamos pregar mais. Nós temos que perceber isto, igreja. A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. As minhas explicações não são muito longas. Né? A igreja de Jesus Cristo. Ela é edificada sobre a palavra. Não sobre o homem. Sobre a palavra. Estamos juntos? Amém. Temos a palavra. Nós temos que ler a palavra. Então você é a palavra. Há muita gente que pode converter só por causa da sua natureza. Paulo diz que alguns que têm mulheres descrentes, homens descrentes, mas elas são ganhos sem palavras. Ela faculta até aqui, mas de repente reconheceu a palavra. A mulher, o homem começa a ver a mudança drástica da mulher. Isso aqui como é que é mesmo? Ele não falar. Mas vê que no domingo você está aí para a igreja. Há de ver ele também de manhã, de preparar o manhã. Você está aí para a igreja, ele está para a igreja. De repente há de ver ele já sentou também na igreja. Vai afinar o comportamento e mudou aqui por causa disso. Então, a pessoa acaba convertendo. Ele diz que ser ganhado sem palavra. Sem necessidade de ele evangelizar. Porque você, cada um de nós aqui,
que temos que ser uma pregação. Nós temos que ser uma pregação de Deus. Amém. Na vida das pessoas. Agora, vamos orar na profundeza. Tipembereni mwakudzika. Alguns pensam que orar na profundeza anakusaidia kupembera mwakudzika. Itabaruya itabaruya muno. O outro quando ora, pastor, é assim. Unawa kupembera, pastor? Ele ora. Para kuti mbaya ndione kuti ndi kupembera. E quando aparece esse irmão também com uma velocidade. Uya kuna nzanga ele aumenta mais voz para passar. Ele quando volume botar para ele tempo nzake shu. Não está a orar para Deus. Ukuna madira Mungu akuveri udai. Não. Não está a orar para Deus ouvir. Está a orar para o mundo ouvir. Ukuna madira kuti dziko akuvi kuti ngane utabaruyo. Seja sincero com ele. Khala mandende na Mungu. Não estou a dizer, mas às vezes há 3 classes de crentes. Às vezes você vai. Senhor, eu quero um avião. Isso afuna avião mbuya ndifambe nzuri. O outro começa a dizer, ouviu o que você falou, né? Panza kukaita ubaruyo. Mas esse irmão, coisa que está pedindo. Akulongaika kupidira avião já nzanga hapa. Está a ver mesmo, é possível isso. Mas manda criado na bafade ndega yo. Akutizimwa na chikupia nzaje. Então, vamos orar na profundeza. Mbadi pembereni mwakudzikisisiratu. No fundo do coração. Mkati mwa mtima. Se nós aprendermos isso, irmão, tingapfunza pepe baba. Estou a dizer, da próxima vez quando eu aparecer aqui, ningazabwera pondo nsiku vocês vão ser diferentes. Muna kanthu kuchinjike makapano. Não estou dizendo que não são diferentes. Ndelo ngoti mula chikhala kuchinjika tai. Mas experimenta uma nova oração. Mas toma pontho kupita mapembero onewo. Tá vendo? Então, vamos orar. Madipembereni. Oi, pastor, vamos lá de fechar.